a ordem cósmica, em sua manutenção, era essencial para a estabilidade do universo. Modernamente, isso pode ser visto na importância de manter a ordem social e ambiental, promovendo políticas que assegurem a sustentabilidade e o bem-estar coletivo. Quer dizer, na base da filosofia de Maat, a ordem e a harmonia da pessoa, porque antes de falar em termos sociais, o egípcio sempre viu o indivíduo. No Egito não era só a questão do que implica o grupo, era um resultado da psicosfera de cada indivíduo. Então o Egito já partia dessa base, era um por um, não era coletivo o processo da salvação lá no Egito. Tá? Aplicações modernas, sistemas jurídicos, incorporar os princípios de Maat nos sistemas jurídicos modernos pode ajudar a criar leis mais justas e equivalentes. Por exemplo, a ênfase, na verdade, na justiça restaurativa pode influenciar reformas no sistema penal atual. Quer dizer que eles tinham um sistema lá, que partindo dessa base, que a justiça restaurativa, de restaurar a essência do K dessa pessoa, quer dizer que aí é um viés completamente mágico. Quer dizer que a base do julgamento, e o juiz egípcio, ele se baseava nas leis de Maat, que é uma deusa, que ela só vai estar lá no mundo dos mortos. Mas a lei dela é completamente válida e 100% aqui. Então o egípcio ele nunca via um criminoso isoladamente, só porque ele fez aquilo em função da causa e do efeito da vida material desse cidadão. Era sempre visto o holístico, a questão vibratória, o K do criminoso, no caso, né? do réu. Governança e política. Líderes políticos podem se inspirar em Maat para promover transparência, responsabilidade e justiça em suas administrações. Isso pode levar a uma governança mais ética e centrada no bem comum. Quer dizer, se nós tivéssemos a base como a questão de como era visto Maat lá, que era a juíza de todas as juízas, e os juízes nunca poderiam enganá-la porque ela era uma deusa, então ela conseguia ver tudo, isso daí já traz uma imposição de código de ética que supostamente no mundo moderno nós não temos, né? As pessoas criam vínculos e criam narrativas e fazem os maiores absurdos nessas questões, né? Tanto da governança quanto na política, à de vista o histórico que nós temos nos mundos atuais. Educação e ética. Ensinar os princípios de Maat nas escolas pode ajudar a formar cidadãos mais conscientes e éticos. A educação baseada em valores como honestidade e a justiça pode ter um impacto duradouro na sociedade. Quer dizer que quando a gente começa desde criança a ensinar essas crianças que existe uma lei maior, essa criança vai ter muito mais facilidade para absorver isso e utilizar isso na própria essência da fase adulta dela. Então ela vai ter isso como base, ela aprendeu isso na escola e ela vai levar isso na fase adulta dela. Então, supostamente, esses adultos vão ser diferenciados em termos de ética. Sustentabilidade e ambiental. A ideia de manter a ordem e a harmonia pode ser aplicada na promoção de práticas sustentáveis que protejam o meio ambiente e assegurem um futuro equilibrado para próximas gerações. Quer dizer, o egípcio já tinha como base na estrutura da filosofia deles, sociedade, a sensibilidade ambiental. Eles sabiam que o Nilo, todo aquele processo das enchentes, das secas e tudo que envolvia a natureza era uma coisa que eles tinham que ter um cuidado muito profundo no aspecto do respeito, tanto para atividades agrícolas, né, quanto para atividades espirituais, porque tudo era vivo e as entidades da natureza também regiam a própria estrutura da sociedade egípcia, caso eles dependiam diretamente do rio Nilo. A filosofia de Maat oferece uma rica fonte de inspiração para enfrentar os desafios éticos e sociais do mundo moderno. Ao integrar seus princípios em nossas vidas e instituições, podemos trabalhar para criar uma sociedade mais justa, equilibrada e harmoniosa.
Vamos aprofundar agora sobre o segundo tópico, a busca pela imortalidade na filosofia egípcia e suas implicações no mundo moderno. A filosofia egípcia era toda baseada no culto da morte, porque eles sabiam que esse corpo aqui era um veículo de passagem, que isso aqui é apenas uma veste, e a visão que eles tinham da morte era o grande êxtase, era o grande objetivo da vida de qualquer cidadão egípcio, era fazer uma passagem de uma forma nobre possível, de acordo com as vibrações de cada cidadão. Como eu falei, no Egito a sociedade era analisada individualmente, porque tudo era baseado em magia, e magia, para uma pessoa que mexe com isso, sabe que tudo que ela está fazendo, existem outras visões em cima do duplo, mas principalmente ela está vendo os atos dela. Então o código de cobrança é outro, né? Porque tudo também acontece no mundo do invisível, né? Então havia assim uma importância muito grande com relação a isso, tá? Eles sabiam que eles não estavam sós. Cada egípcio sabia desse conceito. A alma imortal, os princípios fundamentais. Os egípcios acreditavam na existência de uma alma imortal que continuava a viver após a morte do corpo físico. Aquilo que eu falei no começo da live, sobre a questão de avaliar o coração dessa pessoa, ele consegue manter essa alma imortal. Se esse coração é pesado, se essa pessoa é rancorosa, se essa pessoa traz vibrações que são densas e baixas, que todos nós já sabemos quais são, essa pessoa supostamente vai ter a alma dela reciclada ou devorada pelo devorador de almas, que era uma entidade demoníaca que devorava almas. Preparação para a vida após a morte. A preparação para a vida após a morte era uma parte crucial da vida egípcia. Isso incluía a construção de túmulos elaborados, a realização de rituais e a criação de textos funerários como o Livro dos Mortos, que guiava a alma em sua jornada no além. Quer dizer que o Egito ele tinha todo um repertório através do Livro dos Mortos de qual seria a conduta do defunto após o seu falecimento. Okay? Então tinha todo um código, tinha todo um preparo durante toda a vida desse cidadão, aprendendo os códigos que estão escritos no Livro dos Mortos. Depois vocês procurem pesquisar esse livro, e lá você vai ter toda uma série digamos assim, de máximas que vão te orientar para a tua passagem. Continuidade da existência. A vida após a morte era vista como uma continuação da vida terrena, mas em um reino divino. Os egípcios acreditavam que a morte era uma transição para uma existência eterna, onde a alma continuava a sua jornada em outro plano de existência. Então eles partiam do princípio que se você tivesse um aprimoramento nessa vida aqui, tanto na parte intelectual, quanto na parte espiritual, quanto na parte social, você teria grandes chances de adentrar nesta segunda vida, que seria após o falecimento desse corpo biológico, e passar para o mundo do que eles chamavam do mundo da alma eterna, que se desenvolve durante uma vida aqui. Então a alma eterna ela não é a garantia que você vai ter no outro lado. Se você tiver um código de conduta e uma conexão frequencial que permita isso, você terá acesso a essa vida no outro lado, e se não tiver, vai ser outro procedimento, no qual nós já falamos aqui no início da live. Implicações modernas, perspectivas sobre a morte e o luto. A visão egípcia da morte como uma transição pode oferecer uma perspectiva reconfortante para lidar com o luto e a perda. A ideia de que a vida continua em outra forma pode ajudar as pessoas a encontrar paz e significado em momentos difíceis após a perda dos seus. É claro que essa visão ela é muito confortante, no sentido de, principalmente na forma que nos é colocada a morte no mundo ocidental, né, através de conceitos de dogmas, tanto religiosos como de narrativas, que nos coloca em condições de dependência de só viver essa vida aqui, ou se a pessoa pode, após a morte, não saber o que acontece. Então isso gera uma série de inseguranças e principalmente a questão da perda do próximo, né? Não é porque a perda da pessoa
física que essa pessoa vai parar de existir. Era assim que o egípcio pensava, só muda de envelope.